Oi, eu sou a Liz e hoje eu vim contar um caso pra vocês. Primeiramente, eu quero dizer que esse caso não envolve nenhum tipo de sensacionalismo. Eu tô aqui apenas pra contar uma história. Este caso não é um caso brasileiro, mas mesmo assim merece completo respeito como qualquer outro. Esse caso foi retirado da série da Netflix Mistérios Sem Soluções. O roteiro é baseado inteiro no documentário da Netflix. Eu sempre vi essa série inteira e eu sempre tive vontade de fazer vídeos relacionados a elas. É um documentário bem completo e que já é um roteiro bem completo, então vamos pro caso. Bom, a Patricia Andrews, ela tinha 38 anos na época dos fatos. Ela era mãe de Pistol Black, que tinha 15 anos, e era casada com o Rob Andrews, que tinha 57 anos na época do caso. Bom, o Rob, ele não era pai biológico do Pistol, ele tinha conhecido a Patricia há 7 anos atrás. Bom, família e amigos contam que a Patricia era uma pessoa extremamente divertida, carismática, otimista, ela sempre queria o bem das pessoas. E ela tinha um sonho, que era ter o seu próprio salão de beleza, de cabeleireiro. Enfim, ela conquistou esse sonho. O nome do salão dela era Trim and Tan. Esse caso ocorreu no estado de Georgia, nos Estados Unidos. Seu filho Pistol, ele conta que ela era uma mãe muito presente, que ela era uma mãe muito prestativa, que ela sempre esteve presente em todos os momentos da sua vida, eles eram extremamente próximos e unidos. Ele conta que ela sempre queria o bem das pessoas e ele lembra o amor que a mãe dele tinha em cortar o cabelo das pessoas e deixar as pessoas bonitas. Ao longo da infância de Pistol, a Patricia, ela trabalhou em vários salões de beleza diferentes, até que um dia ela conseguiu abrir seu próprio salão, que era o seu maior sonho. E ela conseguiu construir um negócio onde os clientes gostavam e voltavam e ela tinha clientes fiéis lá. Ela tinha muito orgulho do seu negócio. A Patricia, ela tinha 30 anos quando conheceu seu marido Rob. E ele 50, então eles tinham aí 20 anos de diferença. Ele conta que eles conheceram porque um dia ele passou em frente ao salão de beleza e decidiu cortar o cabelo. E foi assim que eles se conheceram. E ele disse que os 7 anos que passou ao lado dela foram os melhores da sua vida. Agora, entrando no caso, que ocorreu no dia 15 de abril de 2004. A Patricia acordou, como de costume todos os dias. O Pistol disse que estavam com um pouco de pressa de ir pra escola, porque ele estava gostando de uma garota na época. E a gente sabe que quando a gente gosta de alguém na escola, a gente quer chegar cedo, quer ficar com essa pessoa. E ele conta que a Patricia levou ele pra escola. Ela chegou lá, ela disse que o amava, ele também disse que amava ela, e ela disse que o veria mais tarde, e essa foi a última vez que o Pistol viu sua mãe. Passou-se um tempo que o Pistol estava na aula, e aí um funcionário da escola veio chamar ele. Ele achou estranho, foi, junto com o funcionário. E aí ele fez umas perguntas, por exemplo, se ele tinha tido contato recente com a mãe dele. E ele disse que não, né, ela só quando ela deixou ele na escola. E aí o funcionário perguntou se ele podia ligar pra ela, ele falou que sim. Ele tentou ligar 3 vezes e ela não atendeu. E ele conta que sempre que ele ligava e a sua mãe não podia atender, por qualquer motivo, ela sempre retornava pra ele quase que em seguida. E nesse dia, ela não fez isso. Uma de suas amigas, chamada Anne MacDonald, esteve com ela no dia anterior. E ela até comenta que a Patricia falou pra ela se ela viria no dia seguinte. Ela disse que claro. No dia seguinte, a Anne ligou pra ela, como de costume, elas faziam isso todos os dias, se falar pelo telefone, e a Patricia não atendeu. A Anne achou estranho e foi até o local. Quando ela chegou lá, ela disse que se assustou, porque já estavam cheios de policiais. A polícia recebeu um chamado, porque um cliente chegou no salão e a Patricia não estava lá. Quando os investigadores chegaram lá no salão, eles viram que o dinheiro da caixa registradora foi todo levado, mas a bolsa da Patricia ainda estava lá, estava embaixo do balcão. O investigador Mitchell Posey, não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele conta que parecia que ela ia almoçar, porque a marmita dela estava no balcão, perto do micro-ondas, e por algum motivo ela nem chegou a colocar a comida no micro-ondas. Além da caixa registradora ter sido limpa, todo o dinheiro ter sido retirado, o salão estava intacto. Não tinha nada fora do lugar ali, sempre foi um salão muito limpo e bem cuidado e estava do mesmo jeito. Não tinha nada fora do lugar, a não ser a caixa registradora. Os investigadores contam que ali nunca que parecia uma cena de crime, porque estava tudo perfeito.
Não tinha sangue, não tinha móveis virados, não tinha móvel fora do lugar. Então não tinha nenhuma evidência do que poderia ter acontecido ali. Bom, o Rob ficou sabendo do desaparecimento, era umas 2 para as 3 da tarde. Ele foi até o local. Chegando lá, ele também viu aquele monte de policial. E os investigadores falaram para ele que ele tinha que ir até a delegacia para interrogatório. Ele não foi algemado nem nada, mas ele era um potencial suspeito. Como nós sabemos, a maioria dos casos que envolvem mulheres casadas, a possibilidade de ter sido o marido é bem grande, então, por precaução, eles levaram ele para interrogatório. E o próprio Rob fala isso no documentário, que ele entendia o motivo dele estar sendo interrogado. Os investigadores contam que não queriam chamar aquilo de sequestro ainda, porque não tinha nenhuma evidência do que tinha acontecido ali. Mas uma coisa era bem estranha. O carro da Patrice estava na frente do salão de beleza, assim, e a família e os amigos contam que ela costumava estacionar assim e de ré, porque ela entrava pela porta lateral do salão de beleza, e ele estava na frente do salão assim. Então não era nada comum, isso era completamente estranho, não tinha explicação do porquê ela mudaria o carro de lugar. Então foi uma coisa bem estranha e uma das coisas que estavam fora do lugar. Tinha várias teorias em cima disso do carro. Foi a própria Patrice? Ou foi o sequestrador um pouco antes da polícia chegar? Uma das explicações que os investigadores pensaram é que, por exemplo, ela foi ajudar alguma pessoa que estava precisando de carga na bateria do carro, então ela moveria de lugar para ajudar alguma pessoa. Pode ser. Tinha uma grande equipe de busca procurando aos redores do salão. Era uma área de mata, então eles procuraram floresta dentro. E mesmo com uma busca completamente minuciosa, não se encontrou nada, nenhum vestígio. A esperança de todos, claro, era encontrar a Patrice com vida, mas a polícia tinha uma teoria de que ela não era tão feliz assim. Não era tão estável a vida dela e por isso que ela pode ter fugido ou sumido por conta própria. Porém, as pessoas próximas a elas contam que ela jamais abandonaria o filho e que ela faria qualquer coisa por ele e que se um dia fosse ela pensar na possibilidade de sumir, ela com certeza levaria o filho dela junto, ela nunca deixaria ele sozinho. Bom, esse caso é um quebra-cabeça e a polícia teve que fazer uma linha do tempo com o máximo de informações que eles tinham para tentar descobrir alguma coisa. A Patrice teve clientes a manhã toda, a polícia conseguiu ver isso pela agenda dela. A primeira cliente chamava Pam Shepard. Ela chegou ao salão às 8h50 da manhã. A Pam conta que a Patrice não estava dando muita atenção a ela, que ela estava meio distante, bem diferente de como ela costumava ser. E por volta de umas 11h05 da manhã, a Pam foi embora. Às 11h10, o Paul Cantor chegou ao salão para cortar o cabelo e ele saiu de lá às 11h27. A polícia conseguiu checar esse registro exato porque ele recebeu uma ligação assim que ele saiu do salão. Por volta de 11h35, um cliente ligou lá no salão para remarcar o horário dele. Ele conta que a Patrice estava sendo bem seca e, repito, não era costume dela ser assim, então as pessoas acharam isso estranho e a ligação durou uns 2 minutos. Com base nos registros telefônicos, a próxima ligação ocorreu às 11h50 da manhã. E ela não foi atendida. Era imprescindível para a polícia descobrir o que aconteceu nesse intervalo de 13 minutos, das 11h37 até as 11h50 da manhã. Passando no salão quase que no mesmo horário, às 11h45 da manhã, se encontraram 2 testemunhas oculares. A testemunha 1, Tammy Fisher, conta que estava subindo a rua do salão e ela de cara viu o carro da Patrice. O que não era comum, porque como eu falei, ela estacionava o carro de lado e estava de frente, estava bem visível. E na frente do carro da Patrice, que estava assim, tinha um outro carro aqui, que a testemunha disse ser um Chevy Lumina azul. Ele estava virado de frente para o salão e a porta do salão estava aberta. E ela viu que na placa do Chevy Lumina tinha um perdiz de vida selvagem da Georgia, que é basicamente um símbolozinho. Já a segunda testemunha passou quase pelo mesmo horário na frente do salão e ela alega que o carro era um possível Ford Taurus ou um Malibu, azul. A cor das 2 testemunhas batiam, era um carro azul, claro. A testemunha 1 conta que viu 2 mulheres paradas na frente do Chevy Lumina, que é o carro azul. Uma estava mais no meio do carro e a outra estava um pouquinho mais do lado. Uma tinha cabelos pretos, era uma mulher alta, e a outra era uma senhora mais velha. Já a testemunha 2 alega ter visto um homem de cabelo no ombro, na frente do carro.
De novo, a testemunha 1 conta que parecia que eles estavam num tipo de corpo a corpo, como se uma das pessoas tivesse tropeçado e a outra estivesse ajudando ela a levantar, mas ela disse que não era uma ação normal corpo a corpo, tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. A segunda testemunha deu o mesmo relato, então a polícia confia, né, no relato dessas duas testemunhas. Ambas são testemunhas diferentes, passaram perto, mas eram carros diferentes, elas nem se conheciam e contaram a mesma história. Que tinha um carro azul, duas pessoas paradas na frente dele, uma alegou que era uma senhora mais velha e outra falou que era um cara com o cabelo na altura dos ombros. Mas enfim, sobre essa ação corpo a corpo estranha, as duas testemunhas chegaram a citar. Voltando um pouquinho para a relação familiar da Patrice com o Pistol e o Robbie, o Pistol conta que o Robbie ele era um padrasto bom, que ele estava tentando fazer um papel de pai no primeiro ano de casamento dele com a mãe dele, mas que depois de um ano o Robbie mudou completamente. Ele era um cara extremamente ciumento e possessivo, ele tinha muito ciúme da relação que o Pistol tinha com a mãe dele. Por ser uma relação muito íntima, ele não entendia por que dela dar tanta atenção pro filho dela. E o Robbie achava que por isso ele não recebia tanta atenção da Patrice, porque ela dava muito mais atenção pro filho dela. Não só o Pistol, mas a irmã e as amigas da Patrice contam que sim, o Robbie era um cara possessivo, que ele queria ter a Patrice só pra ele, e que eles discutiam e brigavam muito. Já o Robbie, ele conta que eles não discutiam, porque isso só afasta o casal, e que eles não tinham nenhum tipo de problema, e o único tipo de briga que eles tinham era por conta do Pistol. E que o problema maior era porque ela não castigava ele, ela deixava o filho fazer o que ele quisesse, e ele não concordava com isso. O Pistol diz que a mãe dele estava pensando em divórcio, tinha comentado com ele que ia pedir o divórcio do Robbie, e que ela já não estava feliz com o casamento fazia uns anos. Na versão do Robbie, ela nunca falou com ele sobre divórcio e que eles tinham um casamento muito estável, muito feliz. Claramente, a relação do Pistol com o Robbie era terrível, eles não se suportavam, um não gostava do outro e claramente eles estavam convivendo por conta da Patrice. O Pistol foi morar com seu pai, Don Black, porque o Robbie não queria mais ele na casa, trancou a casa, trocou as fechaduras da casa, não deixou o Pistol nem pegar mais as coisas dele, o que é extremamente estranho. Ele cita que não gosta dele, que é melhor ele ficar longe, então ele foi morar com seu pai. E ele sempre teve uma relação muito boa com o pai, os pais dele se separaram. Mas a Patrice e o Dom eram muito amigos, eles se gostavam muito e eles fizeram questão de manter essa relação boa para criar um filho que tivesse um pai e uma mãe. Então, logicamente, o Dom ficou arrasado quando ele soube do desaparecimento dela. O tempo foi passando, não tinha pistas, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada. A polícia, ela investigou tudo que eles podiam. Extratos bancários, a vida da Patrice, os familiares, os amigos, todo mundo que conhecia ela foi entrevistado e mesmo assim não acharam nada relevante. Eles tinham uma lista de suspeitos e nessa lista tinha 2 suspeitos que se destacavam mais que qualquer outro. Um dos suspeitos mais fortes do caso era um homem que chamava Gary Hilton. Ele foi preso após assassinar uma mulher chamada Meredith Emerson. Ele raptou a moça e seu cachorro, levando ambos para um condado vizinho chamado Dawson. Ele manteve ela em cativeiro por alguns dias e depois a matou brutalmente. O que a polícia sabe é que o Gary estava no condado de Forsyth, que foi onde ocorreu o desaparecimento da Patrice. Ele foi parado por um policial num semáforo. Ele era uma pessoa que por telefone aplicava golpe e roubava as pessoas, mas ele também fazia isso pessoalmente. E ele declarou que seu lugar favorito para fazer isso era salão de beleza, especificamente na hora do almoço. O Gary ele não precisava de um motivo, ele caçava pessoas e oportunidades. O Gary não conseguiu um álibi, porém a polícia não tinha como provar o seu envolvimento e também não tinha como não provar o seu envolvimento. E ele se tornou um forte suspeito em potencial, mas ele não é o único e tem outros. Um outro suspeito extremamente forte é o Jeremy Jones. Ele foi preso em Mobile, no Alabama. O Jeremy, ele era uma pessoa normal, ele era uma pessoa sociável, mas existia dentro dele um monstro que gostava de matar, caçar, abusar sexualmente de mulheres. E ele confessou de 6 a 8 assassinatos para a polícia. O Gary era um serial killer. Quando ele confessou esses assassinatos, ele disse que precisava falar sobre uma cabeleireira na Geórgia. Ele disse que estava de passagem e decidiu entrar no salão. Ele conta que pediu para ela sair do salão porque ele precisava de uma carga no carro dele, o que explicaria talvez a posição dos carros. Ele disse que tinha uma faca, que forçou ela a entrar no carro, e ele disse para ela que se ela chorasse ele a matava,
e disse que ela estava chorando muito. Ele fez um desenho do posicionamento dos carros e o desenho estava correto. O Jeremy conta que ele foi até o rio Sweetwater, no condado de Douglas, que fica a mais ou menos 65 quilômetros de Forsyth, e ele diz que jogou ela da ponte. Os policiais fizeram uma busca nesse local, com cães farejadores, barcos, busca e salvamento, e a equipe que estava fazendo esse serviço era extremamente competente e nada foi encontrado. Já houveram momentos em que as pessoas foram até as delegacias confessar crimes que elas nem tinham cometido. A polícia ia lá investigava e quando via não era nada. Porém, o Jeremy sabia de coisas que não tinha como uma pessoa que não estava lá no dia do crime saber. Então ele foi mantido como suspeito. O Jeremy ele retirou sua confissão e de fato os policiais não acharam nada que pudesse ligar ele a esse caso. Mas como eu disse, isso não eliminou ele como suspeito, porque ele soube de coisas que não foi divulgada e que só uma pessoa que estaria ali naquele momento saberia. Então a possibilidade de que ele é o assassino ainda é bem grande. No dia 6 de dezembro de 2005, exatamente 20 meses após o desaparecimento da Patrice, foi encontrada uma pista. Havia uma igreja chamada Batista Libanon, ela foi construída em 1941, e no dia que foi encontrada essa pista, Albert Clark, que era um membro da igreja, ele estava lá porque eles estavam fazendo uma construção, e o seu amigo chamou ele para lanchar, para comer um pão, e ele foi. Eles saíram pela porta de trás da igreja e foram comer lá fora. Nisso, o Albert estava lá comendo, e aí ele percebeu que um pouco mais para baixo tinham urubus revoando um lugar específico, e ele até comentou com o amigo dele que ele ia lá depois de comer verificar. Ele e seu amigo foram até lá, e o seu amigo disse, nossa, eu encontrei um cervo, mas o que é aquilo atrás de você? E aí quando o Albert se virou, ele viu algo que parecia ser um crânio. Então, logicamente, eles chamaram a polícia, alegando que acharam algo que parecia um crânio humano. E um fato interessante é que essa igreja fica a 10 quilômetros do salão da Patrice. E, infelizmente, no dia 6 de dezembro de 2005, os restos mortais de Patrice Andrews foram encontrados. Foram encontrados exatamente 600 dias depois do seu desaparecimento. Foi organizada então uma equipe forense que ia investigar cada milímetro daquele lugar procurando evidências. O investigador conta que aquela área ali era extremamente isolada, era uma área florestal, e que seria muito difícil carregar um corpo morto até o local que ele foi encontrado, mas não tem como descartar que ela possa ter entrado andando também. Então não se sabia se ela podia ter sido drogada ou coagida, ou morta lá mesmo no local, não tinham como afirmar nada. Foram um dia e meio de investigação e a polícia saiu de lá com quase todos os ossos do corpo. Não encontraram todos, mas a maioria. O Pistol e outras pessoas da família falam que até hoje desconfiam de Rob porque ele era extremamente possessivo e ciumento e a ideia do divórcio e dela arranjar outra pessoa mais pra frente não era aceitável na cabeça dele. Já o Rob nega qualquer tipo de envolvimento, ele diz que jamais faria isso porque ele amava demais a Patrice. O Rob foi minuciosamente investigado, a polícia criou até uma linha de tempo para ele, e essa linha do tempo não inocenta ele do crime, mas diminui bastante as chances dele ter cometido. Tem também uma teoria fraca de que ele pode ter contratado um assassino de aluguel, mas a polícia acha que é uma alternativa improvável. A teoria do viúvo Rob é que quem cometeu o crime era uma pessoa que conhecia a Patrice, que conhecia a rotina dela, que sabia exatamente como sequestrar ela, porque não tinha nada fora do lugar, o salão estava intacto. Então a teoria dele é essa, de que era alguém que conhecia a Patrice. Esse é um mistério de Patrice Andrews que aconteceu no intervalo de apenas 13 minutos, das 11h37 até as 11h50, que foi o horário da última ligação, que ela não atendeu o telefone. A polícia acredita que a Patrice, ela sabia dos eventos que causariam a sua morte, até porque aquela manhã ela estava tendo um comportamento incomum, ela estava estranha, tanto que mais de um cliente citou que ela não estava no comportamento normal dela. A única coisa que se sabe, com certeza, é que o dinheiro da registradora foi levado. Isso seria um roubo? Isso foi tudo por conta de um roubo? O investigador conta que não acha que foi somente um roubo, porque salões de cabeleireiro e essas coisas não são alvos muito comuns, porque não se tem muito dinheiro na caixa registradora. O investigador comenta que o salão era bem movimentado, as pessoas passavam lá para pedir informações, para perguntar sobre a região, e a pessoa errada, na hora errada, pode ter entrado lá dentro e que ela tinha uma oportunidade de se beneficiar com isso. O que se concluiu é que o carro é crucial, porque ele estava lá no intervalo de 13 minutos, às 11h45. A pessoa deste carro esteve com a Patrice, e seja ele um Luminous
um Chevrolet Malibu ou um Ford Taurus. O investigador diz até que se alguém conhecer alguém que tem esse tipo de carro, que no dia do crime chegou um pouco estranho ou chegou um pouco tarde, que entre em contato com a polícia, porque essa pode ser a peça que tá faltando no quebra-cabeça. A aliança da Patrice também não foi encontrada, junto com os restos mortais. Ela tinha 1,5 quilates em forma de pedra com 2 outros anéis de ouro de 14 quilates. Não foi encontrada, provavelmente o assassino levou, junto com o dinheiro da registradora. Tem coisas nesse caso que a polícia não divulgou, porque eles não querem confissões falsas, porque eles querem dar para a família uma sensação de encerramento. E eles sentem que se divulgarem todos esses dados sobre que eles têm sobre o caso, alguém pode ir lá simplesmente confessar, fazer uma confissão falsa, e nunca de fato vai ter justiça por ela. Os restos da Patrice foram velados e cremados. O Rob não deixou o Pistol ficar com nada que era da mãe dele, nem mesmo as cinzas. Ele não deixou ele pegar uma peça de roupa, como eu disse, ele trocou as fechaduras da casa para o Pistol não entrar mais lá. O que só mostra, sim, que ele era extremamente possessivo. E, enfim. Bom, Patrice Andrews foi sequestrada de seu salão em Cumming, na Geórgia, no dia 15 de abril de 2004. Seus restos mortais foram encontrados dia 6 de dezembro de 2005, exatamente 600 dias depois, no condado de Dawson, também na Geórgia. E até hoje, quase 17 anos depois, o caso permanece sem solução. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Ele vai ficar um pouquinho longo. Foi um documentário grande da Netflix. Eu tentei resumir o máximo pra vocês. Eu vou deixar o nome certinho do documentário aqui embaixo para quem quiser assistir ele completo. Tem muitas teorias em cima deste caso e eu vou comentar algumas com vocês. Bom, tem gente que ainda acha que sim, o Rob teve alguma coisa envolvida. Inclusive o Pistol e famílias também acham que o Rob está envolvido no caso. Bom, a polícia investigou ele, não achou nada que relacionasse ele ao crime. E tem esses dois suspeitos, né, o Jeremy e principalmente o Gary, que ele assassinou uma mulher em Dawson. Então pode ter sido tanto o Gary como o Jeremy. E o Jeremy saber de detalhes que não foram divulgados é bizarro, é assim, surreal. Não tem como saber se ele teve contato com o assassino, se ele é o assassino, o que é muito provável que ele seja assim, por saber de coisas que não tinham como ele saber. Então, esse caso me deixa extremamente intrigada, é um caso extremamente triste, que permanece há 17 anos sem solução. Deve ser muito difícil pra família não ter um encerramento, sabe? Mas então é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, deixe seu like pra me ajudar, pra que esse caso alcance mais pessoas. Por mais que ele seja um caso não brasileiro, eu acho importante dar visibilidade a histórias reais que aconteceram com pessoas reais. E infelizmente esse caso não tem uma solução. Mas eu espero que tenha sim, e se um dia tiver, eu trago aqui pra vocês, com certeza. Bom, então deixa a sua teoria nos comentários. O que você acha que aconteceu com a Patrice? Foi o Rob? Foi o Jeremy ou o Gary? O que você acha que aconteceu? Vou estar respondendo todos os comentários. Me sigam nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. Então é isso, e até o próximo caso.